Noite, saúde e paz, sou o Diácono Alberto, estaremos iniciando a nossa escola bíblica online, falando sobre a carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Gálatas, na qual estamos estudando neste período, nesta nossa 7ª lição, na qual o apóstolo Paulo está tendo um grande, problema com os judaizantes, porque eles estavam pregando um outro evangelho e acusando até o apóstolo Paulo de ser um traidor das leis judaicas. E em resposta, queridos, ao ataque dos falsos mestres, o apóstolo Paulo ele escreve para defender, o seu apostolado e também a autoridade do evangelho de Cristo. Porque os Gálatas, eles estavam começando a trocar a fé, que devemos ter em Cristo, pelo legalismo, pelas leis. E a luta entre o evangelho e o legalismo ainda permanece até hoje, como uma questão relevante. Atualmente, muitos gostariam que voltássemos a tentar alcançar o favor divino pela obediência a rituais ou a uma série de regulamentos que a igreja hoje impõe. E por sermos cristãos, não estamos mais tolhidos, pois fomos libertos. E para preservar essa nossa liberdade, nós devemos permanecer sempre próximos de Cristo e resistirmos a qualquer grupo ou pessoa que esteja fomentando maneiras sutis para alcançarmos uma salvação que não existe. Porque a salvação vem pela fé, a salvação vem por Cristo. E o apóstolo Paulo, nessa carta aos Gálatas, ele estava falando de alguns temas, O apóstolo Paulo fala sobre lei, fala sobre fé, liberdade e Espírito Santo. E o que o apóstolo Paulo tem para nos ensinar sobre lei? Já que um grupo de mestres, judeus, insistia que os crentes não judeus, eles deveriam obedecer à lei judaica e as regras tradicionais do judaísmo. E esses mestres, queridos, eles acreditavam que uma pessoa seria salva se ela obedecesse à lei de Moisés, com ênfase na circuncisão, porque era um sinal da aliança do povo com Deus, além também de termos a fé em Cristo. Então, primeiro, eles ensinavam que a pessoa tinha que ser circuncidada, seguir as leis de Moisés e depois ter fé em Cristo. E o apóstolo Paulo, ele se opunha a eles, mostrando que a lei ela não podia salvar ninguém. Não podemos ser salvos apenas por obedecer à lei do Antigo Testamento, nem mesmo aos 10 mandamentos. Porque a lei ela serve apenas como uma diretriz para indicar a necessidade que temos de recebermos perdão. Cristo, queridos, ele cumpriu as obrigações da lei já em nosso lugar. Devemos nos voltar a ele para que sejamos salvos. Somente ele pode nos tornar justos diante de Deus. E para isso o apóstolo Paulo nos ensina sobre fé, porque somos salvos do juízo de Deus e do castigo do pecado por uma bondosa graça que nos dá a salvação. Recebemos a salvação por meio da fé, da confiança que temos em Deus e no sacrifício de Jesus Cristo, por ter morrido por nós naquela cruz e ressuscitado ao terceiro dia, e nada mais. Tornar-se cristão não está de forma alguma
baseado em nossa própria iniciativa, em uma sábia escolha ou em um nosso bom caráter. Não. Somente nos tornamos justos diante de Deus pela fé nele. E a sua aceitação por parte de Deus, ela começa com uma crença em Jesus. Somente em Jesus. Você nunca deve acrescentar nada ou distorcer essa verdade. Somos salvos pela fé e não pelas boas obras que devemos praticar. Será que você colocou toda a sua fé e confiança em Cristo? Porque somente Ele, amados, pode nos perdoar e levar-nos a um bom relacionamento com Deus. Porque somos livres. E o livro de Gálatas, ele representa o nosso alvará de liberdade cristã. Não estamos sob a jurisdição das leis e das tradições judaicas, nem sob a autoridade de Jerusalém. A fé em Cristo é portadora da verdadeira liberdade do pecado e da fútil tentativa de nos tornarmos agradáveis a Deus, por apenas observarmos a lei, porque somos livres não pela lei, mas somos livres em Cristo. No entanto, essa nossa liberdade, ela é um privilégio. Não somos livres para desobedecer a Deus ou a praticar uma imoralidade, mas somos livres para servir a Cristo, ao Cristo ressuscitado, que devemos usar essa nossa liberdade para amar e servi-lo, mas nunca para praticar o mal, porque tornamos-nos cristãos pela obra do Espírito Santo. Ele nos traz uma nova vida. Até mesmo a nossa fé, ela é uma dádiva concedida por Jesus. O Espírito Santo, ele instrui, orienta e dirige o crente e também nos dá poder. Ele que nos liberta de uma escravidão que temos pelos desejos pecaminosos do mundo. E o Espírito Santo, querido, ele desperta em nós amor, alegria, paz e muitas outras mudanças maravilhosas que ele faz em nossas vidas. E ao guiar-nos, o Espírito Santo, ele está produzindo o seu próprio fruto em nós. Da mesma maneira como somos salvos pela fé, e não pelas nossas obras, também nós crescemos pela fé. Por cremos, podemos ter o Espírito Santo dentro de nós, ajudando-nos a viver para Cristo. Devemos obedecer a Cristo, seguindo as orientações do Espírito Santo. E o apóstolo Paulo vem falando nesta carta sobre a autenticidade do Evangelho, porque em sua primeira, segunda e terceira viagem missionária, ele passou por várias cidades da Galácia, fundou igrejas, né? E agora ele estava precisando escrever esta carta por conta, né, de que estava havendo um novo ensino com relação ao crescimento das igrejas. Estava havendo um falso evangelho, né? E como era a característica maior desse falso evangelho? O
falso evangelho que o apóstolo Paulo menciona em Gálatas 2:21 diz que trata a morte de Cristo como algo sem valor ou sem nenhum significado. Esse falso evangelho também, lá em Gálatas 3:12, diz que as pessoas devem obedecer à lei para serem salvas. No capítulo 4, versículo 10, diz que a pessoa tenta ser agradável a Deus obedecendo a certos rituais. E no capítulo 5, versículo 4, confia na obediência às leis para pagar os seus pecados. Esse evangelho falso estava sendo difundido na Galácia. E o apóstolo Paulo escreve esta carta simplesmente para combater esses judaizantes que estavam ensinando um novo evangelho. E quais seriam as características de um verdadeiro evangelho? O verdadeiro evangelho ensina que Deus é a fonte do evangelho. Sabe que alcançamos a vida pela morte e que confiamos que Deus nos amou e morreu para nos dar vida e vida em abundância e para que nós possamos morrer para o pecado e viver para Ele. O verdadeiro evangelho explica que todos os crentes recebem o Espírito Santo pela fé. Não é um privilégio de apenas um crente, são de todos os crentes e é pela nossa fé. Declara que não podemos ser salvos apenas obedecendo às leis. O único caminho para a salvação é a fé em Cristo. E que também não é só para os judeus, está à disposição de todas as pessoas. E o evangelho verdadeiro, ele diz que todos os crentes são um só em Cristo. Logo, não existe motivo para qualquer forma de discriminação. O evangelho verdadeiro, ele proclama que fomos libertos da escravidão do pecado e que o poder do Espírito Santo, ele nos enche e nos orienta. E a carta aos Gálatas, ele fala sobre esses judaizantes que estavam contrários ao apóstolo Paulo. E o que os judaizantes diziam do apóstolo Paulo? Diziam que ele estava deturpando a verdade. Diziam que o apóstolo Paulo era um traidor da fé judaica. Diziam que comprometia e enfraquecia a mensagem de Deus aos gentios. Os judaizantes estavam dizendo que o apóstolo Paulo, ele não considerava as leis de Moisés. Então o apóstolo Paulo precisou escrever esta carta com um ensinamento e longe de desagradar a lei, o apóstolo Paulo, ele colocava ela em seu devido lugar. Dizer que ela mostrava onde as pessoas haviam pecado e as guiava novamente para Cristo. E à medida que os debates se acirravam entre os gentios cristãos e os judaizantes, o apóstolo Paulo, ele considerou necessário escrever a todas as igrejas da Galácia. Porque os judaizantes, eles tentavam enfraquecer a autoridade do apóstolo Paulo. E como falei, ensinavam, um falso evangelho. E em resposta a isso, o apóstolo Paulo, ele defendeu a sua autoridade como apóstolo e a verdade de sua mensagem. E a controvérsia que existia entre as leis judaicas e os gentios cristãos, ela foi oficialmente resolvida lá no concílio de Jerusalém, que está mencionado em Atos dos Apóstolos, capítulo 15. No entanto, queridos, ainda continua a ser motivo de discussão, mesmo depois desta época. E no capítulo de número 6, que nós vamos
ler agora, né, o apóstolo Paulo, ele está fazendo as considerações finais, instruindo a igreja da seguinte forma. Ele diz nas suas exortações e saudações: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai-o, tal como um espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejais também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida de ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo, e não no outro. Porque cada qual levará a sua própria carga. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instruiu. Não erreis. Deus, ele não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia na sua carne, da carne se fará a corrupção, mas o que semeia no Espírito se fará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a se circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncidão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. E a todos quanto andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Desde agora, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. O apóstolo Paulo, nesse capítulo de número 6, está falando dos nossos desejos pecaminosos versus o fruto do Espírito. A vontade do Espírito está em constante oposição, queridos,
aos nossos desejos pecaminosos. E ambos ocupam lados opostos na batalha espiritual. Porque os nossos desejos pecaminosos são iníquos, destrutivos, fáceis de se inflamar, difíceis de conter, egoístas. Esses são os nossos desejos pecaminosos. Opressivos e possessivos, decadentes, pecaminosos e mortais. Já o fruto do Espírito que o apóstolo Paulo nos ensina nessa carta aos Gálatas são bom, produtivo, difícil de inflamar-se, de fácil controle, dedicado, libertador e cuidadoso, estimulador, santificado e abundante de vida. No versículo de número 1, o apóstolo Paulo nos faz um questionamento. Irmão, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão. De modo que nós sejamos calmos, porque nenhum cristão ele deve pensar que é totalmente independente. E que o cristão ele não precisa da ajuda dos outros. Ao mesmo tempo, queridos, ninguém deve pensar que está isento da tarefa de ajudar. Devemos ajudar sim ao nosso semelhante. O corpo de Cristo, isto é, a nossa igreja, ela somente funciona quando todos os membros trabalham em conjunto. Devemos trabalhar em nossa igreja pelo bem comum. Isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando. Você conhece alguém que está precisando de uma ajuda? Existe algum irmão que precisa de correção ou mesmo de um encorajamento? Humilde e gentilmente, devemos procurar estender as mãos para essas pessoas. É isso que o apóstolo Paulo está falando no versículo de número 1 ao 3. Quando nós fazemos o melhor possível, com certeza vamos nos sentir muito felizes com todos os resultados obtidos. Não há necessidade de comparar irmãos uns com os outros. As pessoas elas fazem comparações por muitas razões. Alguns apontam falhas, né? Alguns apontam as nossas falhas, outros, para sentirem-se melhor, dizem que erramos perante a nós mesmos. Outros querem simplesmente uma confirmação de que estão agindo de forma correta. Não, você está limpando bem o banheiro está bem cheirosinho, né? Que é uma confirmação de que estão agindo bem. Quando se sentir tentado a fazer alguma comparação, querido, olhe para Cristo, que é o nosso exemplo, porque o próprio Cristo ele irá nos inspirar a fazer sempre o melhor. Quando estamos servindo na casa do Senhor, precisamos colocar nossa melhor roupa, dar o nosso melhor. E o próprio Cristo ele vai nos inspirar a fazer isto, a fazer o melhor. E a sua amorosa aprovação, ela irá nos confortar. Quando não conseguirmos alcançar as nossas expectativas,
Porque o apóstolo Paulo, querido, ele diz que os alunos, eles devem cuidar das necessidades materiais de seus mestres. É fácil receber benefícios, né, de um bom ensino bíblico e também considerar normal a presença de nossos líderes espirituais, ignorando as suas necessidades físicas e financeiras. Devemos cuidar dos nossos mestres sem uma relutância ou má vontade, com espírito generoso, demonstrando-lhes apreço e honrando-os por tudo que têm feito. Isso que o apóstolo Paulo pede. Certamente, queridos, nós ficaríamos surpresos se nós plantássemos milho e colhêssemos abóbora. Porque a lei natural, ela diz que colhemos aquilo que plantamos. Isso também ele é verdadeiro, né, para outras áreas de nossas vidas. Aqueles que fazem mexericos ou fofocas a respeito de seus amigos, eles perderão a amizade deles. Toda ação, queridos, toda ação, ela tem uma reação. E ela tem uma consequência. Se plantarmos para satisfazer nossos próprios desejos, teremos uma colheita de tristeza e de pecados, que estamos plantando para nós mesmos. Se plantarmos para agradar a Deus, aí sim colheremos alegria e vida eterna. Qual a espécie de semente que nós estamos plantando nesses dias? Qual semente temos escolhido? No versículo 9 e 10, o apóstolo Paulo fala que e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo nós ceifaremos, e não se não houvermos desfalecido, ou seja, se não cansarmos, se não pararmos. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente, aí ele fala sobre os domésticos da fé, em outras traduções diz aos da fé, né? Aos irmãos, aos crentes primeiro, né? E o que ele diz com isso? Que é desanimador nós continuarmos praticando o bem e não recebermos nenhuma palavra de agradecimento, ou não ter nenhum resultado tangível. Mas o apóstolo Paulo, queridos, ele desafiou os Gálatas e também a nós a praticarmos o bem e a confiar somente em Deus. Quanto aos resultados, não dependermos de outros homens. E em seu devido tempo, nós colheremos, né, uma safra de bênçãos. Porque até este ponto, queridos, é provável que o apóstolo Paulo ele tivesse ditado essa carta a um secretário, um amanuense, como já estudamos, né? Um escrivão. Aqui o próprio apóstolo escreve as saudações finais e pessoais, porque o apóstolo Paulo ele fez o mesmo em outras cartas que escreveu. E era para dar mais ênfase, né, às suas palavras e para validar a autoridade dessa mensagem que o apóstolo Paulo fez desta forma. Porque, como falamos, alguns dos judaizantes estavam enfatizando que a circuncisão era uma prova de santidade. Mas eles ignoravam outras leis judaicas.
Muitas vezes, né, as pessoas elas escolhem um certo princípio, né, de proibição e fazem dessas proibições uma medida de fé. Alguns podem condenar a embriaguez. Não pode beber, mas comem como glutão, né? Condenam a embriaguez, mas ignoram a glutonaria. E aí? Outros podem desprezar a promiscuidade, porém toleram o preconceito. A Bíblia, queridos, em seu todo, é a nossa regra de fé e prática. Não podemos escolher ou mesmo selecionar alguns itens a que nós desejamos obedecer. Não podemos obedecer apenas alguns capítulos, alguns versículos da Bíblia, não. Devemos obedecer a todos. Ah, mas do Antigo Testamento não está mais em voga, nem em prática. Não. Se está ali, é para que nós venhamos a obedecer. Porque, queridos, o mundo está cheio de seduções. Porque, diariamente, nós somos abertamente confrontados por meio de sutis pressões culturais. Filosofia, o mundo, né? Cada um enxergando de sua maneira, uns egocêntricos, só veem por aquilo que seus olhos enxergam, as cosmovisões, tudo aí para nos confrontar e invalidar a palavra do Senhor. Como os judaizantes da carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas. Eles estavam trazendo uma nova doutrina, um novo ensino, dizendo que a circuncisão era a prioridade. E o que é prioridade nos dias de hoje? Estamos vivendo de propagandas. A única maneira de escapar dessas influências destrutivas, querido, é pedindo a Deus que nos ajude. E devemos crucificar nosso interesse por essas formas de pecado. É exatamente como o apóstolo Paulo fez. Qual a medida que nos interessa desse mundo? Se elas já não são mais importantes para nós? É muito difícil, querido, ficarmos na presença do Senhor. Porque é muito fácil cair nas garras dos ardis exteriores. Aqueles cristãos gentios que estavam em Gálatas estavam sendo corrompidos. Precisavam se circuncidar. Agora precisavam viver como judeus, seguindo as leis judaicas. Quando o apóstolo Paulo ensina que a Torá não salva. Não salva. A Torá apenas nos coloca, nos dá uma direção. A Torá apenas nos ensina leis, as quais devemos seguir, sim. Os 10 mandamentos, principalmente, foi deixada para que nós cumpríssemos. Mas é muito fácil cair nas garras e nos ardis exteriores do mundo. Devemos tomar bastante cuidado com aquelas pessoas que insistem no que devemos ou não fazer. Não está na palavra de Deus? Não devemos. Mas existem influências
e sem qualquer consideração pelas condições interiores do nosso coração. Elas vão querer nos influenciar. Viver uma boa vida, mas sem qualquer mudança interior, leva a uma caminhada espiritual, queridos, muito vazia e superficial. O que importa para Deus é estarmos completamente mudados de dentro para fora. Primeiro no nosso coração, que o homem não enxerga, somente Deus. E as nossas atitudes, os nossos atos e os frutos que temos dados quando recebemos dessa colheita, desta semeadura. A carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, querido, ela declara corajosamente a liberdade cristã, porque, sem dúvida, esses neófitos, né, os neófitos cristãos da Galácia, ou seja, os convertidos ao judaísmo, eles desejavam crescer na vida cristã, mas eles estavam sendo desencaminhados. Estavam sendo desencaminhados por aqueles que afirmavam que isso somente poderia ser alcançado se algumas das leis judaicas elas fossem observadas. Neófito, novo convertido, agora estava sendo instruído, né, pelos judaizantes, ou talvez até por algum prosélito, algum que tinha se convertido ao judaísmo, agora estava se tornando um crente, um neófito, e estavam crendo que a circuncisão era prioridade na vida do crente. Queridos, como seria estranho se um prisioneiro recém-liberto voltasse para a cela e se recusasse a abandonar a prisão? Como seria estranho se um animal liberto da armadilha, ele simplesmente se encaminhasse de volta àquela armadilha? Como seria triste, queridos, se um crente liberto da escravidão do pecado voltasse a uma rígida conformidade com um conjunto de regras e regulamentos. Aquele que crê em Jesus Cristo já foi liberto. Em vez de retornar a alguma forma de escravidão, devemos nos livrar do pecado e do legalismo. Devemos usar a nossa liberdade para vivermos para Cristo e servi-lo da forma como Cristo deseja nos usar, porque para um foram dados dons de mestre, para outros apóstolos, para outros pastores. E qual a forma como Jesus tem nos utilizado? Tem se utilizado de nós? Porque os cristãos devem viver acima das leis. Não necessitamos de diretrizes, porque a palavra de Deus ela é importante para nós e é ela que nos orienta. A palavra de Cristo, aqueles que creem em Cristo, são aqueles que vivem, né, a morte de Jesus, que nos permitiu recebermos a Cristo
a vida eterna como uma dádiva. E nós aceitamos receber essa dádiva pela fé e procuramos viver em obediência e gratidão por tudo aquilo que Deus fez por mim e por vocês. E essa carta aos Gálatas, querido, ela é muito importante para que a gente venha a entender que somos salvos não por obedecermos às leis, mas sim porque Jesus um dia morreu na cruz e ao terceiro dia ressuscitou. E o versículo chave dessa carta aos Gálatas está lá no capítulo de número 5, versículo 1. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não tornei a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Este é o versículo áureo para esta carta. Nós somos livres em Cristo, mas não devemos voltar à servidão do pecado. E que a sua casa seja salva, você e toda a sua família, por conta do conhecimento dessas palavras, desta carta que o apóstolo Paulo deixou escrita aos Gálatas, mas serve para os dias de hoje, para que nós possamos meditar nessa palavra e sermos transformados por ela. Que Deus te guarde, te abençoe e te proteja em nome de Jesus. Shalom.